Às 18h18, com a seguinte pauta: apresentação do relatório das atividades desenvolvidas pelo convênio entre a Prefeitura de Vinhedo e a Associação Mata Ciliar, mês de setembro. Esse relatório é, evidentemente, que os recursos para essa associação, esse convênio, é do Fundo do Meio Ambiente. Portanto, nós estamos apresentando, a CEPLAN apresenta o relatório do mês de setembro do uso da mata ciliar. Continuando com a pauta, nós temos as respostas de alguns questionamentos feitos pela conselheira Maria Tereza Araújo Melo, em que os assuntos são: o primeiro assunto é com relação ao processo de um relatório do impacto ambiental do empreendimento que está sendo construído Avenida São Bento, em Vinhedo. Esse seria o primeiro, é um relatório. O segundo, a resposta também à conselheira Maria Tereza, com relação ao programa Município Verde e Azul. E o outro, ainda a resposta à conselheira Maria Tereza, o assunto referente à eleição dos 3 representantes do CONDEMA junto aos delegados, isso que foi apresentado para ser a representação do CONDEMA junto aos delegados. Também tenho 2 processos com referente à conselheira Maria Tereza, um referente à cópia da apresentação em reunião e a outra a cópia da gravação das reuniões. E com relação às cópias da reunião, em termos de vídeo, está aqui, depois nós apresentamos à senhora. E damos aberto, então, a essa reunião, a 16ª reunião do CONDEMA. E com relação à pauta, eu também estou me perdendo aqui. Tem mais um assunto em relação à pauta ainda, que é... eu gostaria então que o Barijan falasse alguma coisa sobre isso, Barijan, com relação à pauta. Para encerrar a pauta, nós vamos discutir aquele pedido que foi feito na reunião passada sobre uma carta a ser encaminhada para o Ministério Público referente ao papel do CONDEMA na revisão do plano diretor. Depois, eu acho que por último eu posso ler a minuta para ver se os senhores aprovam ou não, e se há sugestões. Com o microfone, por favor. Não, nós vamos ler aqui a questão da pauta e depois, sim, usando o microfone para ser gravado, porque nós estamos gravando
a reunião para a ata ser digital. É só uma questão de retificação, é que no boletim que foi publicada a pauta para essa reunião agora, o item número 3, que é a petição que eu encaminhei para Vossa Excelência, está errado. O descritor, não é o encaminhamento que está errado, o descritor saiu como conselheiros do CMDU na pauta da publicação do boletim municipal. E não se trata disso, é só para deixar registrado, porque o descritor no boletim municipal saiu errado. Tá bom? Obrigada. Então eu vou ler as questões levantadas pela conselheira Maria Tereza, primeiramente falando com o assunto petição à mesa diretora do CONDEMA, Conselho de Defesa do Meio Ambiente de Vinhedo, solicitando a nulidade da eleição dos delegados representantes do CONDEMA para a audiência do Plano Diretor de Vinhedo, levada em efeito na data da última reunião ordinária do CONDEMA, em 16 de setembro de 2022. Solicitação apoiada em 6 itens e pedindo providências. Eu acredito, eu vou colocar a minha posição, acredito que isso aqui já é ultrapassado, nós não vamos mais comentar, em virtude das situações já ocorridas entre o plano diretor e o Ministério Público. Acredito que nós não façamos mais levar adiante essa questão. Eu colocaria em votação se a gente leve para frente essa situação, não, em virtude já do ocorrido. Faça favor. A senhora, por favor, pode dar questão de ordem, senhor presidente. Na verdade, tem uma questão de mérito, que o senhor disse que já está ultrapassado, que não havia encaminhamento do plano diretor, mas tem uma questão de fundo também, que é uma questão de encaminhamento regimental, em relação ao nosso ordenamento mesmo. Vou explicar. As questões que eu levantei são questões que dizem respeito aos nossos ritos, né? Então, a questão, por exemplo, de não poder uma suplência ser levantada... Só um instantinho. Não poder uma suplência, por exemplo, o conselheiro suplente, ele tem voz, ele tem participação, mas ele não pode concorrer como titular a um processo eletivo, que foi o caso que aconteceu, né? Um segundo ponto é uma questão de processo democrático. Vossa Senhoria mesmo pauta pela questão da democracia, porque todos participem. Então, por exemplo, não estou me referindo ao colegiado dos delegados do plano diretor, mas numa futura situação onde parte dos delegados já tenham assento num determinado fórum, eu acho que estimula a participação dos demais delegados, se aqueles restantes que não têm assento possam ter voz, possam ter oportunidade de participação, que é uma das manifestações que eu fiz aí, né? Já que a gente tem essa participação por parte de uma parte da bancada, que a outra parte também possa ter assento e possa se manifestar. Então, tem algumas coisas que deixo a Vossa Excelência a consideração, sem nenhum problema, mas tem algumas questões de fundo aí de como as coisas são encaminhadas, do rito mesmo, que eu acho que valeria a pena considerar. Só isso. Obrigada. Então, com relação a esse assunto ainda, dona Maria Tereza, é o seguinte, a gente deixa em stand-by, parado em pausa, para que a gente possa, no seu devido tempo, quando nós falarmos sobre a questão do regimento interno, ser colocado, né? Então, agora ainda a gente deixa dessa situação. Com relação ainda à pergunta da conselheira Maria Tereza, o assunto era com relação ao verde e azul,
ao programa do município Verde Azul, e ela questiona por que nós saímos do primeiro lugar e ficamos para o segundo lugar. Tem todo um arrazoado aqui por escrito. Se os senhores quiserem, se as senhoras e os senhores quiserem, eu posso ler, ou se a gente pode só fazer um resumo desse assunto e colocar em votação. Resumo, né? Pois não. Então, a minha intervenção em relação ao município Verde Azul, senhor presidente, é que a gente caiu 79 posições, né? A gente saiu da 25 para 104. E a gente tem alguns indicadores do município Verde Azul que dizem respeito à própria orientação de trabalho dos conselheiros, que eu acho que seria muito importante que os conselheiros se apropriassem dessas informações para saber como podem contribuir. Na própria lei que rege o CONDEMA, existe a possibilidade da criação de comissões técnicas aqui dentro, e que a gente possa participar proativamente, manifestando opinião, manifestando estudos, enfim. A ideia é, se a gente puder disponibilizar esse material do Verde Azul, que eu sei, o de 2021 eu sei que está no depositório da CEPLAN. Então, as planilhas do Verde Azul de 2021, inclusive, eu já li. E eu tenho vários questionamentos, inclusive de pessoas que me trouxeram questionamentos. Eu gostaria muito que Vossa Senhoria pudesse encaminhar, abrindo um espaço de discussão, justamente nas médias, por exemplo, gestão das águas, educação ambiental, recomposição florestal, gestão dos resíduos sólidos, que a gente possa discutir entre os conselheiros e se apropriar dessas informações. E eu sei que tem muita gente aqui que pode contribuir, né? É mais no sentido da gente socializar a informação e que o CONDEMA possa participar ativamente dessa discussão. Obrigada. Permita-me uma sugestão. O professor, como não está na pauta que você sugeriu, o professor podia fazer um resumo e encaminhar esse texto aos conselheiros para depois, na próxima reunião, a gente possa fazer uma discussão no âmbito maior de alguns itens. Boa noite. Eu sou a terceira reunião que eu participo, né? Eu represento a CIV, só que eu estou estranhando muito aqui o conselho. Eu faço parte do Conselho de Saúde há muitos anos. Que nem essas informações deveriam ser passadas através do e-mail para conhecimento de todos. Né? Não sendo um resumo, eu acho que isso seria muito importante para a maior participação de todos, tá? Eu gostaria também que fossem apresentados os conselheiros. Também quero saber sobre o regimento interno, né? Porque não adianta ficar aqui e não poder fazer nada, né? Então, eu gostaria, né, de sugerir, né, que fossem passados por e-mail, né, para conhecimento. Acho que isso é muito importante, tá? Obrigada. Sem dúvida, as opiniões estão sendo bastante interessantes e eu só faço um comentário com relação rapidamente sobre o programa Município Verde Azul, em função de, claro, que nós tivemos aí os 2 anos de pandemia, aquela coisa toda. Os funcionários da CEPLAN, a grande maioria com maior idade, 60 anos, tiveram que ser, não tiveram a possibilidade de comparecer ao serviço em função da idade, em função da pandemia. E todas essas situações fizeram com que aquele trabalho que se faz para você conseguir as pontuações do Verde Azul não é uma coisa tão fácil e exigiria também mais funcionários em função desse trabalho. Então, eu acho que dá para a gente, assim, rapidamente fazer uma resposta a essa situação, porque nós fomos passar para essa pontuação. Tem esse detalhe. E essa opinião
da conselheira Doca também, acho que é muito importante a gente fazer um informativo dos assuntos e a opinião do secretário Barijan também é muito importante para dar mais consistência técnica se porventura existirem as comissões e assim por diante. Então, eu acho que essa ideia é interessante, a gente vai colocar depois em função essas opiniões. Lembrando sempre a todos que para a nossa secretaria, um conselho dessa magnitude, que é muito interessante para a cidade e para a secretaria também, mas, por outro lado, ele ocupa muito tempo nosso em termos de fazer as atas, fazer as programações e assim por diante, mesmo que com a grande ajuda da boa vontade da população que está nos ajudando sempre, assim, e a presença de vocês saindo, vamos dizer, das suas atividades, vindo aqui numa tarde para a gente falar coisas da cidade de interesse de todos. Muito bem. Então, isso eu acho que nós vamos ter que... Eu venho falando já em 2 vezes, volto a comentar, que nós vamos ter que fazer uma casa de conselhos, onde haverá vamos dizer, uma infraestrutura que possa absorver todas essas ideias. Porque, na verdade, nós saímos daqui, nós caímos amanhã lá na secretaria, temos toda aquela problemática do dia a dia, né? Então, eu não estou me desculpando, mas eu estou só mostrando para os senhores e as senhoras que a situação não é tão fácil assim. Bom, vamos em frente. Com relação ainda... Pois não. Senhor presidente, não é nenhuma questão de encaminhamento, é uma sugestão. Vossa Excelência não poderia solicitar o mesmo espaço que o CMDU faz reunião lá no Centro de Convivência, é Centro de Assistência Social, né? Onde o CMDU faz reunião, que foi objeto também das reuniões mais amplas. A infraestrutura lá, não querendo desmerecer o local aqui, que é muito simbólico, mas a infraestrutura lá é muito melhor do que a daqui, e enquanto a gente não tem um centro estruturado, acho que ter uma sala com um retroprojetor, com uma lousa, um data show, alguma coisa mais estruturada, me parece que o CMDU tem condições melhores de reunião, e seria não sei, se Vossa Excelência pode... da gente transferir a reunião para lá. Eu não sei, tem algum conselheiro do CMDU que possa falar da infraestrutura da reunião? Aonde onde se faz reunião, lá no Centro de Convivência. Respondendo à senhora, dona Maria Tereza, é o seguinte, tanto o Centro de Convivência como o Memorial, eles cedem o espaço, eles não cedem nenhuma infraestrutura, porque cada um tem a sua problemática da própria secretaria, né? Então, lá no Centro de Convivência é só espaço. E eu acredito que, não menosprezando aqui o Memorial, olha que hoje nós conseguimos um espaço muito melhor de conforto em termos, né, de assentos e mesa e assim por diante. Tivemos também, olha, uma coisa importante, nós tivemos a possibilidade de estar gravando hoje aqui a reunião e ser uma ata digital, né? Então, aquilo que o conselheiro Gasparini pediu um dia, falando que nós tínhamos que fazer uma modernidade, estamos fazendo, né? Devagarzinho, mas quanto custa isso, né? Para também não é fácil. Bom, desculpa essa choradeira aqui, né, pessoal? Vocês estão cansados, vai ficar chorando, né? Então, vamos em frente. Olha, com relação ainda à resposta à conselheira Maria Tereza, com relação ao processo de uma construção de uma vila residencial, Avenida São Bento, em Vinhedo, nós temos de dizer o seguinte, que
o projeto foi aprovado em todas as suas instâncias, em todos os seus detalhes. O que a senhora está pedindo na sua solicitação aqui era que imagino eu, que seria um EIA-RIMA, que não se, a meu ver, que não se cabe a esse processo aqui. Então, se a senhora quiser fazer Então, senhor presidente, a minha questão foi em relação ao estudo de impacto ambiental, no que diz respeito à qualidade e à forma como foi feito. Pela nova legislação, pela 4094, recém-aprovada pelo senhor prefeito em 22 de junho, nós temos, como conselheiros, também a tarefa de apreciar estudos de impacto ambiental quando suscitados. E eu fui suscitada, né? E eu dei vistas ao processo, e eu fiz, como Vossa Excelência viu, eu fiz uma análise dentro do meu escopo, né? Eu não sou bióloga, eu sou socióloga, mas fiz do ponto de vista bastante, digamos assim, pontual, entendendo o que deveria haver e o que não deveria haver. Logicamente, não me baseei na minha opinião. Fui me servir de modelos que são acessados pela própria população, por quem quiser. Por exemplo, na CETESB. A CETESB, ela publica modelos de estudo de impacto ambiental e de relatórios de impacto ambiental. Então, fui me servir desses modelos, entendi um pouco quais eram os parâmetros, li o documento, fiz considerações, e eu entreguei a Vossa Senhoria na expectativa, como a gente não teve oportunidade de se manifestar na última reunião, na expectativa de que fosse encaminhado dentro do Conselho uma verificação por parte dos próprios conselheiros. Eu, como conselheira, fiz um trabalho de análise de um material. Então, o meu entendimento, e aí eu gostaria de saber de Vossa Senhoria qual é o seu entendimento, é que, na medida em que alguém apresente um material, eu imagino que ele deva ser compartilhado. É como a conselheira colocou aqui, né? Na medida em que a gente pauta um assunto como o município verde-azul, que é temática de interesse de meio ambiente, que é temática de interesse da posição do município dentro do próprio Estado, os conselheiros devem ser municiados de informação para que eles tomem uma posição, para que eles avaliem o material. Então, fica a cargo da mesa encaminhar da forma que queira encaminhar. Mas eu imaginava que a gente fosse ter algum tipo de apreciação, nem que seja numa comissão temática. Eu acho importante... Obrigada, senhor presidente. Eu acho importante a colocação, só que há dois problemas. Primeiro, o regimento interno não prevê isso, que está sendo colocado. E a senhora mesmo colocou que deveria ser discutido no regimento interno. Eu acho que deveria ser discutido, sim, o regimento interno, e uma vez esse regimento interno sendo aprovado pelos membros do Conselho, ele deveria ser respeitado ipsis literis do que está no regimento interno e discutido internamente. Eu entendo que é importante ter esse regimento interno aprovado pelos conselheiros para que realmente seja seguido à risca, já que a senhora é uma devota dos ritos, né? Então, eu acho importante que isso aconteça, e isso que a senhora está colocando, por exemplo, de ter ou não aprovação, já foi solicitado anteriormente, mas não está no processo. Existe uma série de processos que não passam pelo CONDEMA, passam pelo CMPU. E aí é uma questão de processo da gestão da própria prefeitura. Se vai passar aqui no CONDEMA tudo que for aprovado na cidade, a senhora há de convir que o CONDEMA não vai dar solução a isso e nem vai ter gente disponível para isso. Então, é importante definir claramente quais são os critérios, como vai funcionar o regimento, para a gente não estar aqui vindo numa terça-feira aqui e tendo o conselheiro ocupando um quinto, metade ou um terço daquilo que tem que ser discutido. Então, acho que é importante ter o regimento, ver quais são os princípios do CONDEMA e entender que isso aqui não é para resolver problemas pontuais,
é para discutir política, é para acompanhar uma série de coisas, para que realmente a gente tenha uma participação efetiva da sociedade. Agora, colocar material à disposição, já estou há 15 anos no Condema, já foi colocado um monte de material. Então, na realidade, se todos vão analisar isso, eu não sei se todos vão. E se realmente todos os conselheiros vão dedicar o tempo que é exigido em cada problema. Então, eu acho que a ideia que a senhora deu é excelente, que se discuta o regimento interno, uma vez definido esse regimento interno, que seja respeitado ipsis literis. E os conselheiros deveriam respeitar o próprio conselho, que eu acho que isso está faltando muito dentro dos conselhos da cidade. Então, uma coisa é você participar de um conselho e trabalhar com seus pares, e a outra coisa é participar do conselho para fazer o conselho não ter o andamento necessário que deveria ter para resolver os problemas. E não é só isso, eu acho que é um problema sério dos conselhos em todo o Brasil. A definição do regimento interno, eu acho que acaba definindo ou não criando sobreposição de função. Se a prefeitura aprovou, se a prefeitura estabeleceu as regras para aprovar aquele projeto, exigiu as demandas do projeto e atestou, não serão os conselheiros que irão discutir, porque nosso papel, na verdade, é outro, é discutir políticas públicas. Algumas coisas, como citando o exemplo do tendas que foi discutido no CMPU. A palavra, faça favor. Sim. Desculpa, como eu não estou entendendo muito bem, que nem esse que ela passou para vocês aqui, para a mesa, vai ser discutido para quê? Para aprovação? Não, né? Tá, então tá, só isso. Porque se for para aprovação, nós temos que ter, tá? Então, só isso. Obrigada. Não, sou conselheira. Sou cidadã. Não, é pública, né? A reunião é pública. É só uma sugestão também. É só uma sugestão no sentido da conselheira, do que a conselheira Dora falou. Se apresente. Meu nome é Priscila, eu moro aqui em Vinhedo e acompanho as reuniões do Condema faz um tempinho já. E é só uma sugestão no sentido do que a conselheira Dora falou, de disponibilizar o material anteriormente, da gente achar uma forma para também disponibilizar para as pessoas que vêm aqui acompanhar e não são conselheiras. Até para a gente não chegar aqui e ter que ter só um resumo, né? A gente ter acesso a tudo isso. Principalmente, né, com essa questão de que não sabe o quanto tempo cada conselheiro vai dedicar às questões da cidade, assim a gente junta forças para discutir, né, mais amplamente os temas. Só isso. Perfeito. Por favor. É só uma questão de esclarecimento, senhor presidente. Quando eu encaminhei a minha análise acerca do relatório de estudo de impacto ambiental, o EIA, e quando eu solicitei, a legislação na qual eu me baseei não foi do regimento interno, como eu vou repetir, a legislação na qual eu me baseei foi o Decreto-Lei 4094 de 22 de junho, que estabelece o Condema, não o regimento interno. Para mim, eu tenho claro que o regimento interno está muito desatualizado. Inclusive, o regimento interno que hoje vigora, porque a gente tem que ter um regimento interno, a gente não pode ficar anômala. Então, enquanto não chega o novo, vigora o velho. Ele, inclusive, está em contradição com a lei, em vários pontos. Eu já li os dois. Porque, respondendo ao conselheiro Vitório, que é um decano aqui, quem chegou faz 3 meses precisa ler muito lei, precisa ler muito regimento interno, para se apropriar de um conhecimento, até para poder contribuir, não é? A gente é novo, tem alguns conselheiros que são novos, a conselheira é nova, é justamente... O senhor também, somos nós dois. É justamente por isso que a gente se apega tanto à lei, ao rito, inclusive foi uma dica que eu recebi do conselheiro Diniz, que está aqui, a quem eu devo a questão de ter claro a Lei 4094, não é? Tudo que eu fiz está apoiado no que eu li na lei. E a lei diz que, uma vez suscitado, o conselheiro pode sim levar
parecer acerca de estudo de impacto ambiental. Se no regimento interno isso está conformado de outra forma, na lei do dia 22 de junho está conformado desta forma. E, mais uma vez, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência que a gente tenha algum mecanismo de compartilhamento, né? Porque os conselheiros, sim, estão aqui trabalhando, como é que é mesmo a lei que fala? É dever cívico. Boa vontade. Isso, de boa vontade. Então, da mesma forma que Vossas Excelências estão aí de boa vontade, a gente está trabalhando de boa vontade, porque a gente quer construir uma Vinhedo sustentável. Obrigada. Só respondendo novamente, eu entendo que tem que ser trazido para o Conselho sem sombra de dúvida. E os conselheiros deveriam aprovar ou não a solicitação. Uma vez que os conselheiros não aprovem, esse assunto está morto dentro do Conselho. Quiser seguir juridicamente em outro lado, que seja feito. Mas não se atrapalhe o andamento do Conselho, porque é tanto assunto particular, são tantas pecuinhas e tantas particularidades que a gente não consegue andar. Aliás, já faz tempo que nós não andamos. Faz tempo. A senhora falou que eu sou decano, sou mesmo, já estou passando dos 70 e já estou cansado de se ficar aqui discutindo e não se chegar a posição nenhuma, porque me parece que muitas ações são feitas não para que haja um progresso do andamento do CONDEMA, do CMPU, do CONBEA, de uma série de conselhos, mas está sendo feita não para auxiliar a reestruturação e fazer os trabalhos andarem. Eu concordo, tem muito material colocado à disposição e as pessoas não pesquisam. Então, eu acho que ou se muda todo o processo, faz um recrutamento e seleção dos conselheiros, faz uma análise a priori, vê o currículo e vê se as pessoas têm tendência para participar ou não. E se altere, por gentileza, a Constituição de 1988, que está errada na base. Tentando olhar um outro olhar, a pergunta, a questão da conselheira Maria Tereza, a gente vê o seguinte: olha, sem dúvida o CONDEMA é um conselho que está de olho, tendo os seus objetivos na melhora da questão ambiental da cidade, né? Essa é óbvio, né? Agora, algumas particularidades poderiam ser tratadas, a meu ver, além do trabalho que a senhora fez com relação a fazer vistas a esse processo que a senhora está comentando, que deveria estar com mais objetividade ambiental, a senhora deveria estar trabalhando com um profissional nesta área para fazer esses levantamentos com mais precisão profissional, até para não ocorrer um trabalho, eu não esqueci a palavra, que não é profissional, que faz um trabalho, um amador. Então, eu não sei, eu não quero dizer que o seu trabalho é amador, mas eu vejo que deveria estar mais consubstanciado com um processo profissional. Mas isso aí, eu acho que não caberia ao CONDEMA, já caberia a uma situação da aprovação do projeto que não é para o nosso caminho. Então, pegando esse gancho, eu colocaria em votação se nós encerramos esse assunto aqui no CONDEMA, esse assunto encerra-se aqui, ou se a gente prolonga, fazendo, então, um profissional fazer um trabalho apresentando ao Conselho. Então, vamos deixar claro, esse trabalho, se ele se encerra agora, sem mais nenhuma discussão no CONDEMA, ou se a gente aprova uma continuidade em outro processo profissional, técnico. Então, a primeira aprovação. Encerra-se agora o processo.
Então, eu gostaria que levantassem a mão os... Pode fazer. Pessoal, boa noite. Para facilitar a situação, para facilitar a situação, todo mundo aqui fica com a mão levantada, fala o nome e fala assim, favorável ou contrário. Pronto, é o mais fácil. Pronto. Então, por favor, faz chamada. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Fernanda. O professor colocou da seguinte forma. Se esse assunto se encerra aqui, ou se haverá uma nova manifestação técnica sobre o projeto, levando em considerações o que ela... Secretaria de Saúde, Milton. Secretaria da Justiça, doutor Diniz. Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Davilson. Juliana. Sanebave, Jaderson e Marcos Faria. Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana, Coronel Ricardo. O suplente, você é o Jefferson. Favorável. Elo Ambiental, Vitório. Incerto. Rotary Club, com representante. OAB, doutor Gasparini. Serra. Cresce, doutor Galo. Associação Comercial Industrial de Vinhedo, Maria Aparecida. Associação Residencial Bosque das Araras. Residencial Jardim Europa, Francisco Barijan, favorável. Vista Alegre, Cristina Gatelano, favorável. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 favoráveis, 1 abstenção e 1 contrário. Desculpa, faltou a Secretaria de... Favorável. Favorável. Então, quanto está a votação? 10 favoráveis, 1 abstenção abstenção e 1 contrário. Eu só gostaria de perguntar se é bem contraditório a isso, se está correto, se não está, se vão judicializar, o que vão fazer. Na sequência, ainda, falamos uma proposta do CONDEMA, não é proposta, é uma petição, né? É uma petição sendo entregue ao Ministério Público. Vou passar para o secretário. Na reunião passada, voltando a repetir, nós votamos por encaminhar à promotoria uma manifestação nossa do CONDEMA com relação às críticas que o CONDEMA vem sofrendo da análise da revisão do plano diretor. A carta foi finalizada hoje, vocês preferem que possa ler ou seja encaminhada por e-mail dentro da discussão, porque acho que talvez por e-mail para todos... Vocês preferem 2 folhas? Exatamente. Bom, eu vou ler e vocês... Isso, já dão a decisão, põe em votação. Vou tentar ser o mais breve possível. Na reunião do CONDEMA de 20 de setembro passado, foi aprovado pelo plenário a proposta de encaminhar uma carta de esclarecimento ao MP de Vinhedo face às alusões feitas junto à sociedade, referente às consequências que a revisão do plano diretor de Vinhedo, se aprovada, trará aos munícipes. O direito à livre expressão não garante aos indivíduos a isenção de responsabilidade.
quanto aos seus atos e palavras, de lançar campanha de desinformação, buscando travar o processo de revisão do plano diretor de vinhedo, sem que sejam apresentados fundamentos técnicos cientificamente comprovados. É lícito solicitar a participação de cidadãos às sessões desses conselhos, porém, quando a população é incitada a participar das mesmas com o intuito de, sob o ponto de vista político, barrar de qualquer forma e a qualquer custo a aprovação do plano diretor de vinhedo, faz-se necessário esclarecer que os conselhos são constituídos de representantes do poder público e membros da sociedade civil legitimamente eleitos que buscam formular políticas públicas em um processo de gestão descentralizada e participativa em questões como educação básica, saúde, meio ambiente e patrimônio histórico-cultural, entre outras. Como conselheiros, nos sentimos ofendidos quando sofremos ataques injustificados sobre nossa conduta em relação ao plano diretor de vinhedo, mediante propagação de campanhas de cunho alarmistas e desprovidas de caráter técnico, bem como as contestações em relação à legitimidade da composição do CONDEMA. O objetivo de ser do plano diretor de vinhedo, qual seja a de estabelecer normas para o desenvolvimento sustentável do município, é uma somatória de ações previstas para a execução de medidas estabelecidas que visam alcançar um objetivo pré-estabelecido, qual seja o desenvolvimento sustentável do município que atenda às demandas atuais e futuras de sua população. Importante frisar que a aprovação da revisão do plano diretor de vinhedo não elimina a necessidade de acompanhamento de sua implementação pelos poderes executivo, legislativo, judiciário e da sociedade, no que tange a avaliação da assertividade das propostas aprovadas, além de corrigir os desvios que possam vir a ocorrer. Nada é imutável. Portanto, o planejamento não é um processo inalterável. É, antes de mais nada, uma proposta para se atingir um futuro melhor para os munícipes, através de políticas públicas que garantam a sua viabilidade, assegurando o cumprimento dos padrões estabelecidos e uma continuidade na sua execução, além de garantir que as ações tragam um ganho efetivo, devendo, portanto, serem alteradas e reavaliadas sempre que se mostrarem inadequadas para o alcance do objetivo proposto, qual seja uma melhoria contínua da qualidade de vida, a preservação, a manutenção e melhoria dos recursos naturais, o desenvolvimento econômico, social e cultural de sua população. Ao retardarem esse processo de aprovação da revisão do plano diretor de vinhedo, através de ilações sem fundamentação técnica e científica, estão contribuindo para que o município seja privado de um instrumento capaz de assegurar de forma ordenada o seu desenvolvimento. Ressalta-se que a avaliação da qualidade e o grau de assertividade do planejamento proposto para o desenvolvimento sustentável do município pelos técnicos da Prefeitura para a revisão do plano diretor, complementada por estudos realizados por consultores contratados ao longo do processo de elaboração dos estudos, foram avaliadas e suscitaram sugestões e complementações efetuadas pelos membros dos conselhos municipais e os munícipes que tiveram interesse em fazê-lo através das reuniões do CONDEMA e CMPU. Reiteramos que o objetivo dos conselheiros do CONDEMA é avaliar, debater e propor medidas que permitam o desenvolvimento sustentável do município, além de conscientizar a população e os poderes executivo, legislativo e judiciário que a aprovação de um plano diretor é somente uma etapa no processo e que sua implementação e execução exige a responsabilidade de acompanhar os resultados obtidos de forma contínua, bem como a de assegurar que se possa corrigir os desvios que vierem a ocorrer. Assim sendo, com a implementação das ações previstas no plano diretor, buscar-se-á atender o anseio da municipalidade no sentido de atingir o desenvolvimento social, ambiental e econômico de vinhedo e, se necessário for, tais ações podem ser ajustadas, alteradas e ampliadas para garantir o alcance dos objetivos pré-estabelecidos, uma vez que está prevista no texto do plano diretor sua reavaliação regular através da realização de conferência municipal de avaliação, sendo que a primeira deverá ocorrer no 3º ano após a publicação dessa lei. Então, como nós combinamos agora há pouco, vamos colocar por e-mail essa para ser aprovada na próxima reunião. Pode ser deliberada, quem votar a favor delibera. Se ganhar essa proposta, vai, senão a gente manda por e-mail, Pessoal, é o seguinte, eu acho que eu sou favorável a votar isso já,
para acabar com isso, é mais um mês de protelação de problemas de utilização. Porque eu estou vendo aqui que tem gente fazendo esses processos, todo buscando, pedindo vista disso, daquilo. Eu estou vendo que está, desculpa, tá, se eu entendi errado, mas hoje está, sabe, pondo em xeque a capacidade profissional dos pessoal da prefeitura, gente. Espera um pouquinho, vamos acabar com isso. Chega, está ridículo isso, está ridículo, tá? Eu não suporto mais isso, galera. Eu estou aqui há 12 anos no Condema e não é aceitável isso. Pôr em xeque a capacidade de profissionais que estudaram, que estão lá, e gente que é isso, que é aquilo. Desculpa, mas vai lá, vai estudar, pega o cargo, vai lá e trabalha e vai. Eu conheço o pessoal daí, a idoneidade deles é gigante, gente. Eu não tenho o que contestar dos profissionais da prefeitura, tá? Desculpa, eu não estou defendendo, não tenho rabo preso com ninguém, não é por isso que eu estou falando aqui agora. Não devo nada para ninguém, não sou empreendedor, não estou construindo nada, entendeu? Então eu só tenho uma imobiliária que trabalha com imóveis, tá? E eu quero bem para a minha cidade. Eu estou aqui desde 1961, tá? Eu acho que o que estão fazendo aqui, desculpa, mas é ridículo. É ridículo, ridículo. Eu sou favorável a votar isso para não perder mais tempo. Está dito. Vamos colocar em votação se a gente aprova essa petição do secretário Barijan ao Ministério Público. Faz chamada melhor. Secretaria de Desenvolvimento Urbano. A proposta a ser votada é se essa minuta pode ser encaminhada ao Ministério Público ou, caso não aprovada, será enviada por e-mail para observações dos conselheiros. Pode ser encaminhada. Então, aprovado. Secretaria Municipal da Saúde. Secretaria Municipal da Justiça, doutor Diniz. Secretaria de Defesa Social e Mobilidade Urbana. Não, isso aqui não tem, desculpa. Ela ambiental. Acho que eu pulei você, né? Pulei você. Secretaria de Justiça, está certo. OAB. Isso é importante que vá para lá. E se o promotor quiser participar, que a gente, o pessoal nem mora, nem promotor, nem juiz, então era bom que ele viesse e dissesse que está errado, não. Porque ninguém aparece aqui, gente. Sabe? O Couso falou de vergonha, eu fui prefeito 2 vezes, isso aqui aborrece. Então manda para o promotor, e ele que vai lá, estuda e vem aqui, participa disso aqui. Não é? Tem mais gente que precisa vir, o lugar não é apropriado. E, secretário, será que vocês colocaram no orçamento desse ano o dinheiro para o ano que vem para fazer a casa, a caceta? Colocou? E é esse mês aqui de setembro que faz o orçamento da prefeitura. Se não tiver lá, o ano que vem não tem também, não vai fazer. Então pede para o prefeito colocar no orçamento para fazer um lugar decente, com todos os equipamentos para a gente discutir isso, e não fica enrolando, porque a maior parte não sabe. Me perdoe, mas só precisa vir aqui, ou deve vir aqui, quem conhece. E defende alguma coisa quem conhece. Porque tem gente que vem aqui e não sabe nem o que está falando, não conhece as coisas. Mas precisaria vir. A cidade é dinâmica, não pode ficar mais assim, sabe? Então o prefeito também tem que arrumar um lugar próprio para o pessoal, para a gente funcionar isso. Porque aqui está ruim. Obrigado. Vamos terminar a votação, depois a gente abre a palavra. Cresce. A CIV. Bosque das Araras. Não, eu gostaria de reforçar, fazer uma declaração de voto. Depois. Seu voto agora, não. Jardim Europa, Francisco Barijan, favorável. Vista Alegre, Cristina. Professor. Eu gostaria de fazer agora uma observação no seguinte sentido.
nós estamos aprovando, encaminhando essa petição, que eu acho que é muito importante, como bem levantou o conselheiro Gasparini, mas, de qualquer maneira, nós vamos colocar nos e-mails de todos essa petição aí, para que as pessoas, mesmo aprovando, mas elas vão ter a possibilidade de ler com mais calma o conteúdo e assim por diante. Mas nós sabemos, assim, de antemão, que é uma petição, eu acho que esclarecedora e oportuna, para que leve-se ao conhecimento do Ministério Público as condições sérias que nós estamos fazendo, todas as atividades, tanto do plano diretor como do CONDEMA. A minha declaração está contemplada pela sua fala, senhor presidente. Eu queria reforçar o que a conselheira falou, que a gente possa receber todo e qualquer documento que a gente vai votar antecipadamente para a gente poder estudar, mas já está contemplado. Obrigada. Eu abriria a palavra para todos, todas. Novamente, voltando à questão de avisar o Ministério Público, fazer o Ministério Público ter ciência do fato, a gente tem trabalhado muito com o GAEMA, por exemplo, lá em Campinas. E lamento a nossa não participação de trabalhar junto ao Ministério Público de Vinhedo. E realmente, para minha surpresa, o que eu ouvi numa reunião com o pessoal do GAEMA, eu vi com a nossa promotora, que realmente nós nunca demos entrada nos nossos pareceres, na nossa visão, e que eles estão tomando posições a partir de um único ângulo de vista. É lamentável que isso aconteça. É liberado a livre expressão, é liberada a participação, mas tem que entender que o processo é democrático. O processo não pode ser utilizado de um lado só, tem que ser analisado pelos dois lados. Agora, uma outra coisa que acontece no município, e é uma pena que isso aconteça em 2021, não só aqui em Vinhedo, mas está acontecendo no Brasil, estamos sendo contagiados, é que nós não somos informados, nós somos desinformados. E, na realidade, o pessoal quer que a gente informe e encha de informações a população, mesmo sabendo que a população não vai ler. Porque, na realidade, o que está acontecendo é que as pessoas querem tutelar a sociedade em relação ao meio ambiente, quer tutelar a sociedade em relação à política, quer tutelar a sociedade até financeiramente falando. E isso é um domínio ideológico. Isso está errado. Então, tem que se dar a palavra a todos e as pessoas têm que entender que o processo democrático é um processo que, infelizmente, diz 50% mais um. E, às vezes, os 49% que se sentem não atendidos vão judicializar qualquer coisa. Então, daqui a pouco nós vamos ter um filho de 3 anos judicializando a mãe, judicializando o pai. Isso está acontecendo direto. Isso não é educar, isso é deseducar a sociedade. Educar a sociedade é levar o conhecimento, é levar a sociedade às condições para eles terem acesso à informação, porque a informação pura e simplesmente colocada na sociedade não vai atingir a maior parte da sociedade, porque eles são semi-analfabetos. E eu duvido que eles tenham condições de ler qualquer relatório nosso. Eu venho me debatendo há 15 anos por ser decano, até no próprio Verde e Azul, que é feito pela CETESB em São Paulo, quais são os critérios de avaliação. Que muitas vezes os critérios de avaliação é o número de ata que foi enviado. E eu queria saber desde quando uma ata que é enviada pode comprovar aquilo que foi realizado. Então, realmente, a gente tem que começar a discutir seriamente as coisas. E não, pura e simplesmente, distorcer os fatos, para que a gente possa tutelar a sociedade. Então, eu acho que o papel dos conselhos é exatamente esse. É discutir, é realmente tentar abordar em profundidade e não em coisas específicas para que a gente possa fazer alguma coisa de concreto para a sociedade. Eu realmente, esse ano para mim é o último, já vou chegar aos 73 e para mim chega. Eu só vou torcer para o Verdão se for campeão e o resto eu quero que
realmente meus netos, meus filhos consigam fazer alguma coisa. Porque já fazem 70 anos que a gente está batalhando nesse campo e até hoje a gente não vê um mínimo de solução. E realmente concordo com o que o nosso prefeito, sempre eterno prefeito, diz. Tem muita gente que puxa o paraquedas, cai e já quer aparecer. Na realidade, as coisas são muito mais embaixo, os problemas são muito maiores e as discussões têm que ser muito mais sérias, em profundidade, para a gente poder dar qualquer sugestão. E não simplesmente vir travar, judicializar, travar, judicializar, travar e judicializar. E se alguém é contrário ao que a prefeitura tem, então que apresente uma proposta, que apresente soluções para que as coisas sejam resolvidas, porque não é um problema único de Vinhedo, é um problema do Brasil como um todo, infelizmente. Professor, eu gostaria de saber se estão acompanhando a falta dos delegados e secretários, porque pelo nosso regimento, quem faltar 3 vezes tem que ir para a rua. Então eu gostaria de saber como é que está, porque nós somos em 40, tem 10 aqui sempre, 15. Então eu gostaria de acompanhar um pouco isso aí, e levar ao pé da letra. A gente se mata de trabalhar, vem, se dedica, e tem um monte de gente que não aparece. Então, quem não quer vir, até logo dá um lugar para o outro. Então, por favor, essa chamada, toda vez tem que já dizer, ó, fulano aqui está pendurado, é a terceira, ou não vem. E quem não vem, né? Então, vamos ver lá, quais são os delegados, quais são a sociedade que não aparece aqui, né? Por favor. E isso que coloca, sai no boletim, e isso manda para a promotoria, né? Porque a promotoria não vem, não sabe nada também. Então, esse povo que tem que estar aqui, que foi eleito, nós temos que saber se está vindo, se estuda, se acontece, para poder ajudar a nossa cidade. Então, por favor, nas próximas reuniões já coloca isso num painel, de uma vez, para saber. Quantos são? Nós somos 40. Quem vem, quem não quer vir, até logo, dá para o suplente e bota outro. Obrigado. É uma sugestão bastante, como que eu posso dizer, pertinente, justamente. É uma sugestão pertinente de justiça. Para aqueles que vêm e aqueles que não vêm, né? Então, mas, por outro lado, também eu gostaria de pedir agora para o Vitório não nos deixar o ano que vem, não. Fique mais um pouquinho, né, Vitório? Não, você... Não, Vitório, fica mais um pouco. Olha, todo mundo está... Todo mundo aqui está querendo que você fique, Vitória. Não fica. Bom, gostaria de abrir a palavra para todos e a todas. A sugestão do prefeito é boa, é ótima, na verdade, mas acho que carece ainda, nós não chegamos no ponto de aprovar o regimento interno. Então, nós não podemos contabilizar as faltas ou não. Eu sugeriria encaminhar já a minuta, está pronta? Desculpa. Que está vigente. Tá. Tá. Então vamos seguir o regimento atual para fazer esse levantamento e já contabilizar quem está faltando ou não. E eu sugeriria criar uma comissão já para discutir o regimento interno, e eu convidaria você, Maria Tereza, já para poder opinar. Já e um minutinho só, da conselheira, tem a conselheira Doca que quer falar primeiro. Faz favor.
Eu quero colocar uma questão que na audiência pública foi bastante discutido, né, indagado, sobre a divulgação da audiência pública. E daí eu não tinha reparado, né, e após que levantaram essa questão, eu comecei a reparar, gente, está em todos os lugares da cidade, né? Então, lugares perto do SIM, lugares assim ainda são estratégicos para a população ver. Então, quero deixar em ata, né, que foi falado na audiência pública e realmente não é isso, tá? A divulgação foi, né, até bastante, né, com a população que não participa, não é por causa de falta de divulgação, tá? Obrigada. Conselheira Maria Tereza, por favor. Na pauta, Vossa Excelência colocou a questão da mata ciliar. Vossa Excelência vai fazer o apanhado? Está aqui. Não, da mata ciliar. O primeiro item da pauta era uma manifestação acerca do acordo com a mata ciliar. A Vossa Excelência vai fazer alguma manifestação ou é só um documento que vai ser encaminhado? Só um documento que foi apresentado ao CONDEMA, que o CONDEMA é o financiador desse convênio, para mostrar que o trabalho que foi feito no mês de setembro. Vossa Excelência poderia também disponibilizar via e-mail esse documento para a gente? Também pode ser. Aí a gente pode ler. Tá, joia? Obrigada. Mais alguém? Por favor. Boa noite. Por favor. Oi. Fale seu nome. Boa noite, meu nome é Larissa. Eu tenho acompanhado as reuniões do CONDEMA já há mais ou menos 2 anos. E eu queria só fazer uma pontuação em relação ao requerimento da Maria Tereza com relação ao município Verde Azul. Porque foi deliberado e eu acredito que os conselheiros não saibam do que se tratava o documento. Eu gostaria de fazer um apontamento para que ficasse, inclusive, registrado de forma gravada e na ata, que no site do Programa Município Verde Azul constam lá todos os itens que são avaliados nesse programa, dos quais a maior parte desses itens consta o CONDEMA como participação principal para a atribuição das referidas notas. E eu, como eu tenho dito para os senhores, estou acompanhando essa os CONDEMA há 2 anos e em nenhuma reunião, a gente pode constar nas atas, as atas infelizmente estão desatualizadas desse ano, consta somente até a de fevereiro desse ano, disponibilizada no site do CONDEMA. Não foi em nenhum momento deliberado nada sobre nenhuma dessas notas cujo critério consta aqui no site do Programa Verde Azul. Essa nota, ela consta inclusive no site do programa, qual que foi o ranking do município. E o CONDEMA consta a nota 10, sendo que nenhum dos critérios aqui foi avaliado em nenhuma ata. Eu gostaria que isso ficasse registrado. Obrigada. Eu acho que, novamente, você veio colaborar com aquilo que eu falei. Precisaria ir na CETESB, conversar com a CETESB, conversar com a Secretaria em São Paulo, para perguntar para os técnicos quais são os critérios e de que forma realmente eles analisam esse critério. O interessante porque quando o município subiu de posição, o questionamento não foi feito. Então, eu acho que as pessoas têm que tomar um pouco mais de cuidado para pegar um dado e, em cima desse dado, criar uma informação muito grande. Eu venho da área jornalística também. Eu fui gerente geral de desenvolvimento do Grupo Estado, trabalhei na Editora Abril, numa série de áreas de comunicação. Eu acho que gerar informações desnecessárias sobre determinados aspectos não é positivo, não auxilia. Então, deveria analisar o porquê muitas coisas não foram feitas. Primeiro, a eleição do CONDEMA. Demorou um baita tempo. Segundo, ter que rever a lei do CONDEMA. Um baita tempo. Terceiro, tem que discutir o regimento. Perfeito, eu acho que agora tem que fazer a comissão, discutir e apresentar. Então, tem uma série de assuntos que não foram apresentados, além da pandemia, que não possibilitou dar-se uma continuidade. Agora, deixar bem claro, faça até um desafio. Coloque isso num papel, com toda a comunicação, com toda a participação,
E aí, depois de um ano, a senhora vem dizer quem participa ou não, ou de que forma, e de que forma a CETESB vai realmente acompanhar esses critérios. Só complementando, já que o Vitório trouxe essa informação, quem atribui a nota do município é o próprio município. A gente pode aproveitar a presença do secretário e perguntar quem no município que é o responsável por atribuir-se as notas. Vamos discutir o sexo dos anjos aqui, viu? Mas porque, é uma pessoa do município que preenche essa tabela, a gente sabe. Bom, então a gente pode... Se fosse assim, todos os municípios e o Estado de São Paulo tirariam o primeiro lugar. Ok. Não é assim, por favor. A informação tem que ser precisa. Então a senhora vai até a CETESB e a senhora pergunta que tipo de relatórios são feitos, como a informação chega, como eles avaliam para poder dar a nota e a ponderação. Tá certo. Vai ser feito, então, um protocolo no SIM, perguntando, e a Prefeitura responde de forma oficial. Sim. Isso daí. Obrigada. Eu acho que lá está a fórmula do bolo, de como funciona. Meu Deus. Nós participamos até da Toyota, que deu um programa 3T para todas as secretarias para melhorar a vida da gente. Nós começamos esse trabalho. Agora, meu Deus do céu, pega a informação correta, traga a informação correta. E se tiver funcionário dentro da prefeitura que não faz adequadamente essa função, que seja exonerado, meu Deus do céu. Mas isso não vem a corpo do governo, estão respondendo quanto você me pergunta. Se tem gente que tem que fazer aquela função, que faça corretamente. Se não está fazendo, que se corrija. Mas não é o município que dá nota, não é o município que se classifica. Pelo amor de Deus, quem faz essa classificação é a CETESB. E se a CETESB deu 10, para o Condema, ela está errada, ela não está certa, ela devia ter dado certo. Porque o Condema não fez o que devia fazer. Se é só ter reunião do Condema, quantas reuniões são por ano? 10 reuniões, foram feitas 10 reuniões. E o conteúdo da reunião? E o que foi discutido? E o que foi acertado? É só fazer a ata? Então, me desculpe, eu acho que a gente tem que começar a discutir, aprofundar as coisas, para que não fique aqui em cima de uma marola e de criar marolas ou tsunamis aí, a linha de informação do município. Então, tem coisas que não podem ser mais aceitas. Eu acredito que nós já estamos aprendendo devagarzinho, cada reunião a gente vai se aprimorando, e eu vejo, da minha parca visão ainda, como presidente do Condema, que nós estamos evoluindo. Já com uma posição melhor, num espaço melhor, com as pessoas se manifestando de uma forma bastante frequentes, e o principal de tudo é que nós estamos querendo que nós chegamos em algum lugar, né? Não ficamos só no meio da discussão, mas sim num produto final, num produto que a gente possa aplicar depois no dia a dia nosso do trabalho e da cidade. Dessa forma, antes de encerrar, eu só gostaria de pedir para os munícipes que estão aqui assinarem a lista, se quiserem, né? Não é obrigatório, mas que se quiserem assinar a lista, os munícipes que estão aqui. E então nós encerramos a 10ª... Quem se habilita a fazer parte? Isso. Deixa eu anotar o nome. Fernanda. Comissão
revisão do Estatuto, composta por Dr. Diniz, o Vitório, o senhor José Gasparini, Maria Aparecida Maciel. Eu ponho cidades, tá? Tá. Maria Tereza Silveira Melo e Maria Cristina Cantelano. Eu faço uma moção para que a Maria Tereza seja a coordenadora desse grupo, já que realmente tem uma expertise de analisar as coisas com uma profundidade enorme. O que o senhor estima em prazo? O que você, coordenadora, estima de prazo para fazer? Quem concorda que a Maria Tereza seja a coordenadora? O grupo está formado, acho que é só. Eu concordo também. Então, você quer estipular um prazo? Você coordena a convocação e as reuniões. A próxima reunião você já... Vamos colocar o seguinte, para a próxima reunião já a apresentação da proposta, já da minuta final para análise dos delegados. Ou andamento. Mas... Obrigada, presidente, pela gentileza. A conselheira Doca falou que tem uma expertise acerca de regimento. Eu creio que a Cristina também, que é síndica de um monstro, é praticamente uma cidade dentro de uma cidade, também tem expertise. O conselheiro Diniz, eu me lembro que na primeira reunião que nós viemos aqui, ele já tinha pautado a ideia de trazer uma minuta, um esboço. Então, acho que para a próxima reunião é inviável. Eu acho que é muito pouco tempo para se trabalhar. Já existe uma pré-minuta, se eu não me engano, já existe o regimento antigo para ser revisionado. Eu acho que a próxima reunião, que é daqui somente um mês, já é possível enviar uma prévia por e-mail para análise dos demais conselheiros, para aí sim nós sugerirmos novas alterações e discutindo ao longo do processo. Então, assim, para abreviar tempo, não estou dizendo para vocês, a comissão, apresentar uma minuta final, mas sim um esboço para que todos possam analisar e opinar. Fechado? As contribuições da Cristina, da Doca, do conselheiro Diniz, da OAB, se o prefeito Gasparini quiser contribuir também, ou alguém da OAB, com base no antigo regimento, que é sempre assim que a gente faz, o boneco sempre é o antigo, e normalmente a gente vê quais são as deficiências e o desacordo com a lei, né? E a gente traz as contribuições. Mas eu acho que esse é um trabalho, conselheiros e mesa, que é um trabalho que deveria ser feito de forma tranquila, sem assodamento, sem pressão, simplesmente por quê? Porque uma vez feito e bem feito, a gente tem consolidado, não é? Não é assim que a gente faz? Então, é por isso que eu acho que, para a reunião, para a próxima reunião, a gente pode trazer a contribuição de todos, inclusive de acordo com a lei, com a 4094. Eu, inclusive, tenho apontamentos, por isso mesmo que eu mencionei-os, né? É isso. Não, não é. Você é coordenadora, você vai estimular. Você é coordenadora, você vai estimular. Deixa eu só colocar, para encerrar. Você é coordenadora, você vai ditar como você mesmo falou, o rito. Beleza. Só que nós já não perdemos tempo, mas nós já atrasamos na aprovação da lei, nós já atrasamos naquela discussão dos integrantes que eram do Condema. Eu acho que um mês há possibilidade de fazer uma prévia, um boneco, como você disse, para a gente discutir. Só isso, para nós ganharmos tempo. Podemos encerrar?
Então, encerramos a 16ª reunião do CONDEMA, no dia 18 de outubro de 2022, às 19h33. Boa noite a todos. Professor, você quer ajuda para ajudar? Quer ajuda para o documento aí, Romualdo? Cadê o que assinamos aqui? Marco.